Muito bem, meus amados irmãos, o livro de Esther. A partir desta lição de número 6, nós vamos trabalhar o conteúdo proposto por esta revista, O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, baseado no livro de Esther. Então nós vamos ver aqui os ensinamentos divinos, que já vimos até aqui no livro de Ruth, mas agora a partir do livro de Esther, e isso tudo aplicado para a nossa geração, que com certeza será uma bênção. Olha só, aqui nos estúdios do CETADB, o pastor Adolvilson Alves de Andrade está conosco e juntos estaremos meditando nesta lição de número 6. Com a graça de Deus, a paz do Senhor, pastor Hércules, aos nossos queridos professores e alunos da grande escola bíblica dominical, e vamos em frente em nome do Senhor Jesus, né, para mais uma pré-aula. Muito bem, esta aula será ministrada no próximo domingo, dia 11 de agosto, que é o Dia dos Pais. Então queremos aqui já desejar de primeira mão ou de antemão as nossas felicitações a todos os papais, não é? Os nossos amados irmãos, especialmente, que têm se dedicado para o sustento, para a manutenção de suas famílias, que têm colocado a sua vida diante de Deus para, assim, realizar, por intermédio de suas vidas, a vontade do Senhor e, com isso, proclamar o Evangelho de nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe os nossos papais. Vamos lá, então. O livro de Esther é o título desta lição de número 6 e nós vamos prosseguir aqui para o textuário da lição que está no livro de Esther, capítulo 4 e o versículo 14. E o texto diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? É a palavra de Deus que está no texto áureo aqui da nossa lição. Agora vamos para a verdade prática, que diz o seguinte: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Esta é a verdade prática da lição, e obviamente que nós vamos estudar no livro de Esther, mas nós podemos ver isso também, conforme já estudamos até aqui no livro de Ruth. Certamente que Deus tem os seus propósitos e Ele move os nossos corações, as nossas vidas, de forma a podermos cumprir nas nossas vidas a vontade dEle. E se não for para fazer a vontade dEle, então é melhor largar a mão. Deixe quieto esse negócio. Leitura bíblica em classe. Vamos acompanhar aí. Você tome a sua lição, Esther capítulo 1, versículo de 1 a 9. E se você não está de posse da lição, na Bíblia você vai acompanhar também a leitura juntamente com o pastor Adolvilson. Vamos lá. Muito bem, Esther capítulo 1, verso 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber 180 dias, e acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no palácio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei feito, sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Muito bem, esta é a leitura bíblica em classe aqui para a nossa meditação e para o início, né, desses estudos aqui da lição da nossa revista deste trimestre com base no livro de Esther.
com certeza nós temos aqui aprendizados que serão importantíssimos para as nossas vidas. Nesta lição, a de número 6, nós vamos, no primeiro ponto, apresentar a organização do livro de Esther. Na sequência, no segundo tópico da lição, nós vamos apresentar o contexto histórico do livro de Esther. E por fim, no terceiro tópico da lição, vamos expor o propósito e a mensagem do livro de Esther, que certo é que nós vamos aqui aprender muito, assim como já foi no tempo que estivemos estudando, nas 5 primeiras lições, basicamente sobre o livro de Ruth. Vamos então, irmãos, aqui na proposta que a CPAD nos traz para a organização do nosso culto devocional, né? O período ali de início das nossas escolas bíblicas dominicais, sugerido o hino de número 77, o 467 e os 526 da nossa harpa cristã. Lembrando que a harpa cristã é o hinário oficial da nossa Assembleia de Deus. Isso porque nós temos irmãos que nos acompanham que não são da Assembleia de Deus, mas que de repente pode ter o desejo de adquirir aí a harpa cristã para estar cantando os hinos inspirados por Deus e que estão no nosso hinário oficial. O pastor Adovilson vai trazer para nós aqui agora uma definição da palavra-chave, que é exatamente o nome de Esther. Muito bem, quem foi Esther? Esther é uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Ela era judia, foi criada por seu primo Mordecai na Pérsia, já que era órfã. Nessa época, a nação de Israel estava sob exílio do reino persa. Qual é o significado do nome Esther na Bíblia? Esther é um nome de origem hebraica que significa estrela. É um nome de grande significado simbólico e tem uma longa história que remonta aos tempos bíblicos. Na Bíblia, Esther é uma personagem corajosa e influente, conhecida por sua beleza, inteligência e pela sua ação em prol do povo judeu. Agora nós vamos estender mais algumas coisas aí. Com certeza, não tenha dúvida, a lição traz para a gente bastante informação a respeito. Então vamos lá, introduzindo, né, esta lição de número 6, após termos concluído os estudos até aqui no livro de Ruth. Nesta lição, ou a partir desta lição de número 6, nós vamos então tomar por base o livro de Esther. Ruth, um livro cheio de referências expressas ao nome de Deus, entretanto, Esther tem como uma característica que é unicamente do livro de Esther e de todos os livros da Bíblia, é o único, na verdade, que não cita o nome de Deus. Porém, quando você lê, e já queremos deixar aqui o convite, né? O livro de Esther são apenas 10 capítulos, são capítulos curtos, o próprio capítulo 10 é bem curtinho, então também é um livro, assim como Ruth, para você ler numa sentada. E é importante, não é, que você tome tempo para, durante esses dias, você ler os 10 capítulos do livro de Esther, até para que você tenha avivado na sua memória, na sua lembrança, todo o conteúdo, a proposta do livro de Esther, para quando você for estudar as minúcias aqui da lição, ou quando você for, se você é professor, não é, da classe dos adultos, que você tenha uma linha completa de lembrança, de argumentação a respeito da história de Esther. Porque às vezes a gente lê o livro de Esther e às vezes no dia a dia alguma coisa que é importante passa despercebido, mas é importante a leitura. Então você lê e você vai verificar que no livro de Esther não tem o nome de Deus, não se menciona o nome de Deus. É o único da Bíblia que tem essa característica. Agora, apesar de no livro de Esther você não ver o nome de Deus ali grafado, escrito, não é? Nós vamos ver então que o livro de Esther apresenta uma história e nessa história você vai ver o Deus da providência em ação. Segundo o conteúdo proposto pela revista, o roteiro é, na verdade, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus, e de fato o é. Foi assim que Deus trabalhou, foi assim que Deus fez, usando o Mordecai para que criasse a Esther e ela viesse a ser a rainha do império, e com isso pudesse exercer a influência que exerceu para que os judeus não fossem destruídos. Não é algo de pequena grandeza, mas de muita grandeza, onde você vê a mão poderosa, a mão potente de Deus agindo o tempo todo. Nós trouxemos aqui para os irmãos este mapa
exatamente para que os irmãos possam estar situados a respeito de Suzã em relação a Jerusalém. Jerusalém está ali às margens do mar Mediterrâneo, e Suzã está bem na área central desse mapa, era a capital do Império Persa e está entre a cidade de Acmetá e Persépolis. Então você vê que Suzã está bem posicionada, próximo também à Babilônia, não é? Então você tem aí uma ideia, não é, de onde é que Ester, que era judia, estava. E aí nós vamos estudar a respeito do contexto para que você possa se situar por que Ester, a judia, estava tão distante da sua terra de Jerusalém. Não queremos aqui adiantar nada, porque na lição nós vamos discorrer a respeito disso, mas apenas para que você tenha visualmente aí um posicionamento a respeito de Suzã, a capital do Império Persa. Vamos lá então, pastor Adovilson, falar a respeito da organização do livro de Ester, iniciando sobre a categorização do livro de Ester. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1. Essa categorização, irmãos, está escrito aqui na nossa lição. Da mesma forma que Ruth, Ester pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Nós vimos aí nas aulas anteriores a questão da Bíblia hebraica, que ela é dividida em 3 seções, não é? A tradução judaica divide os seus livros sagrados em 3 grupos. Primeiro a Torá, não é? Que é a lei, os 5 primeiros livros, depois os Neviim, profetas, e depois os Ketuvins, escritos. Veja bem que nós encontramos 11 escritos inseridos nos Ketuvins, e Ruth está inserido e também Ester está inserido nesses 11 livros chamados de Megilot, que significa 5 rolos, não é? São rolos extremamente, o conteúdo curto, e que eram lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Então está aí. E quantos eram lidos? 5 livros desses inseridos nos 11, não é? Nos 11 livros que na nossa Bíblia, os livros históricos, eram lidos lá publicamente. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Ester. Então nós temos que ter em mente aí essas 3 divisões da Bíblia hebraica, e eles estão ali no finalzinho, nos Ketuvins, inseridos nos escritos da Bíblia judaica. E nesta seção também, ao lado de Ruth, integra os Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Ester também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. Na nossa Bíblia, livros históricos estão inseridos aí, a Ruth e a Ester. Por sua reconhecida canonicidade, Ester compõe um conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. Nós temos aí em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus. Olha aí, inspirada. Usa aí o termo teopneustos, ou inspirado, soprado por Deus. Essa é a palavra, né? Por Deus é útil para ensino, para compreensão, para repreensão, para correção e instrução na justiça. E o versículo 17 diz assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós estamos aqui comentando sobre essa questão da canonicidade desses nossos livros, né? Tanto de Ester quanto de Ruth, que nós estudamos. E mais adiante também temos no outro slide as características literárias. O livro de Ester tem 10 capítulos. 10 capítulos, o pastor acaba de mencionar a facilidade, né, devido ao conteúdo. Pouco conteúdo, é fácil nós lermos ele rapidamente. 10 capítulos, e segundo Champlin, ele tem 167 versículos. Então veja bem que é relativamente curto, né? Dentre as suas características literárias, destaca-se a sua objetiva historicidade. O que é isto? É a realidade histórica de pessoas e eventos, não é? E temos aí Ester 1 e verso 1 que diz assim: foi no tempo de Xerxes. Veja bem que é uma história real, registrada, não é? Que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Vista na expressa referência ao rei persa Assuero e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa do Purim,
anualmente celebrada pelos judeus. Nós temos aí Esther, capítulo 9, não é? E que vamos comentar sobre a festa do Purim um pouquinho. Os judeus comemoravam uma libertação que só Deus poderia ter orquestrado. Toda a história do feriado do Purim está no livro de Esther. Ou seja, é uma comemoração, né, que através de Esther, lógico, Deus trabalhando, o povo foi livre de ser totalmente exterminado, Deus trabalhando na história. Não tenha dúvida. Não é mesmo? E cuidando da família. E cuidando da família. Agora, veja bem, temos aí na nossa lição o estilo narrativo e menos dialógico do que de Ruth. Ruth, nós percebemos diálogo entre Noemi, Ruth, Boaz, Ruth, enfim, vários diálogos. Agora, nesse texto aqui, nós vemos já um gênero narrativo, tá certo? O texto é mais do narrador do que dos personagens. Então, tem alguém narrando a história. Texto narrativo, eu trouxe aqui, não está na lição, refere-se aos textos que contam uma história. Para isso, é necessário um narrador. Então, nós estamos observando aí a diferença. No livro de Ruth, bastante diálogos. E agora, no livro de Esther, nós vamos perceber que ele é um gênero narrativo, uma história contada. Muito bem, o subponto 3 fala exatamente sobre essa questão, a autoria e a data. O autor do livro de Esther é desconhecido. Aí especula-se muita coisa em cima disso, como se especula a respeito de outros assuntos também, né? Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que vivia na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento a respeito da cidade de Suzã e também da estrutura da cidade e ainda de outros importantes documentos do Império Persa que são comentados, não é? Na história do livro, que se buscou no livro, a história do Mordecai. Você vai ler, não é? Em algum momento a gente vai falar Mordecai, em algum outro momento vai falar Mardoqueu, mas se refere à mesma pessoa. Exato. Assim como em algum momento nós vamos falar a respeito de Xerxes, não é? Que é o mesmo, não é? Assuero. Nós vamos também argumentar a respeito dessa questão. Então, considerando esta possível autoria de que foi ali escrito por um judeu que estava na Pérsia, nós vamos verificar algumas evidências internas. Acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., e aí considerando alguma coisa por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, que ocorreu em 465 a.C. Outro fator que leva-se em conta para essa datação é a ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que nos mostra, nos revela um estilo, então, anterior à ascensão da Grécia, que veio a dominar, não é, sobre o Império Medo-Persa, que se deu com Alexandre o Grande no ano 330 a.C. Então, dentro do prisma das dominações, a Grécia ela sobrepujou o Império Persa e, porque não tem nada do grego no livro de Esther, então acredita-se, e com isso se afirma, não é, a autoria ou a época em que o livro foi escrito antes da ascensão do Império Grego. Isso fica também claro para nós aqui. Nós vamos ainda mostrar a respeito disso na sequência desta aula. Então, nós, encerrando este primeiro tópico, chegamos à conclusão de que o livro de Esther tem 10 capítulos e está classificado, categorizado como os livros históricos na Bíblia cristã. Esta categorização é justamente por aquilo que nós já temos argumentado aqui em outras aulas. Se você assistir à aula da lição de número 1, nós já havíamos dado uma introdução a respeito dessa questão quando falamos ali na lição 1 sobre o livro de Ruth e sobre o livro de Esther. São livros históricos porque expressamente estão contando a história, não é? No caso, inicialmente ali é de Ruth sobre a família que Ruth constituiu, não é? E agora a respeito do livramento de Deus para o seu povo, por intermédio da rainha Esther. Nós vamos para um breve intervalo e já vamos retornar aqui e daremos a sequência, não é, ao conteúdo desta lição de número 6, falando sobre o conteúdo histórico do livro de Esther. Já voltamos.
Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas. Esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Muito bem, o tópico 2 da lição, o conteúdo histórico. E aqui vamos falar sobre o livro de Esther e apresentar o povo hebreu no exílio. É o subponto 1. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1. Para melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Pastor, é interessante que nós, professores e alunos, nos localizemos na história, no contexto, quando ocorreu, não é? Qual era a situação social, econômica, religiosa, quando aconteceu os fatos. E aqui nós retrocedemos um pouquinho. Está escrito aí na nossa lição, em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte sob os assírios. Nós lembramos a história, né? Que tivemos aí 3 reis que reinaram sobre as 12 tribos de Israel. Né? Primeiro foi Saul, Davi e Salomão, cada um praticamente com 40 anos. Mas no final do reino de Salomão houve a divisão das tribos. Ao norte ficaram 10 tribos com Jeroboão e ao sul 2 tribos, né, com o filho de Salomão, Roboão. Ao norte, como está escrito aqui em 722, houve a queda do reino do norte sob os assírios. Os assírios tomaram todo o reino do norte. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas. Temos aí as datas, 605, 597 e 586 a.C. Agora veja bem, conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Eu fico impressionado com a palavra de Deus e nós observamos que Deus sempre está com o seu povo. Desde o início, quando o povo tem ali os seus reis, aqueles que governaram todas as 12 tribos, tem o rei e tem um profeta acompanhando. Falando da parte de Deus ali. Quando houve a divisão das tribos, 10 ao norte, 2 ao sul, tinha o rei e tinha o profeta ali também. E é interessante que quando o povo foi para o cativeiro, estava lá os profetas de Deus anunciando a restauração do povo. E quando saíram do cativeiro, estavam lá os homens de Deus. E hoje nós temos aí os pregadores da palavra de Deus. Ou seja, Deus não abandona o seu povo em qualquer circunstância. E aqui está, ele está, o Deus que governa o mundo, né, e cuida da família. Então, Jeremias já havia profetizado. Quando nós lemos em Jeremias 25:11, toda esta terra, Jerusalém, se tornará uma ruína desolada. E essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Falou, nosso Deus falou, está falado, é 70 anos. E também em Jeremias 29:10, está escrito assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Deus trabalhando. E o versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E o versículo 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. 13, vocês me procurarão, eu acho interessante esse versículo, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E olha o 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei,
e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. A profecia está aí, se cumprindo literalmente, Jeremias avisando, olha, é 70 anos, vocês devem se submeter ao jugo do rei da Babilônia. E nós temos aí também, foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Ezequiel 36:16 diz lá, até o 25. 16 diz assim, de novo a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, quanto a Israel morava na sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com as suas ações. Sua conduta era a minha vista como impureza menstrual de uma mulher. Verso 18, por essa razão derramarei sobre elas a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Veja bem, queridos, vocês podem continuar fazendo a leitura, mas Deus abomina a idolatria, leva o povo para o exílio babilônico, 70 anos, e é bom que nós digamos isto, esses 70 anos, até os dias de hoje, ano 2024, a nação de Israel foi curada da idolatria, até os dias de hoje. Então foi um remédio. Né? Foi um remédio, amargo, mas foi um remédio. Então até hoje eles não se envolvem mais com a idolatria devido a esses 70 anos. Ainda no tópico 2, no subponto 1, Deus abomina todo pensamento, veja bem, sentimento e comportamento idolátrico. Você pode ler aí Romanos, não é, do capítulo 1, versículo 18 ao 25. É uma leitura extensa, mas vocês podem comprovar isso. Nós entendemos a Bíblia e conhecemos que Deus, ele abomina essa questão da idolatria. Deixam o Deus verdadeiro e vão atrás dos seus deuses. Em dado momento chama-se prostituição espiritual. Deus é muito severo com relação a isto. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence ao nosso Deus. Nós vamos ler aí 1 João, capítulo 2, e versículo 15 e o 17. Diz lá, o versículo 15, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16, pois tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17, o mundo e a sua concupiscência passam, e a sua cobiça, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está aí o texto da nossa lição. E diz lá, a soberania de Deus não encontra limites. E quando eu falo sobre soberania, eu trouxe aqui uma colocação, a soberania de Deus é seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do seu poder, né? Do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Quando nós falamos Deus é soberano, ele está sobre tudo e sobre todos. Aqui, ó, o Deus que governa o mundo, a lição que nós estamos estudando. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Muito bem, aí nós temos então um panorama a respeito exatamente do exílio. Agora, no subponto 2, nós temos exatamente o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, ele exercia o seu justo juízo sobre a Babilônia. Aleluia. Por sua iniquidade. A referência de Jeremias 25:12 é exatamente isso. Deus estava julgando Israel e disse para Israel, vocês vão para a Babilônia, mas Babilônia também vai pagar o seu preço por ser a nação que Deus usou, não é, para exercer o seu juízo sobre Israel. Antes, já havia julgado a Síria, como profetizou através do profeta Naum, Deus não tem o culpado por inocente. Naum capítulo 1, você pode verificar isso dos versículos 1 até o 3. E em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou o território
da Babilônia ao Império Persa. No mapa que nós mostramos logo no início, na introdução ainda desta aula, nós mostramos ali como se avizinhava, não é, o Império Persa das terras da Babilônia. Ciro, então, ao vencer os babilônios, anexou simplesmente o território da Babilônia ao seu império. Logo no primeiro ano do seu reinado, a Bíblia diz que despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Então Glória você a observa o mover de Deus, porque Israel estava escravo, não é? Estava exilado na Babilônia, e agora quando Deus levanta Ciro, persa, não é? Que não era um judeu, não é? Ele usa este e ainda chama Ciro de servo, né? Ele diz: usei o meu servo Ciro, porque ele estava de fato agora usando de um ímpio para libertar o seu povo. Então você percebe que quando Deus quer fazer, não há nada que possa impedir, porque ele move os corações, move os desejos, os intentos e cumpre a sua vontade, cumpre o seu desígnio. Você observa, quando você lê o contexto bíblico, que Daniel já havia se colocado diante de Deus e se humilhado diante do Senhor, jejuou, orou com fervor, pedindo a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel, e você pode com minúcias ler isso em Daniel capítulo 9, os versículos de 1 até o 19, Daniel se coloca nesta condição. Agora, quando nós olhamos para o ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno, é bastante importante nós destacarmos aqui que nós devemos sempre confiar não na mão do homem, porque uns fazem menção de carros, outros fazem menção dos cavaleiros, outros fazem menção do poder econômico, outros fazem menção da sua capacidade de estudo, do seu conhecimento e tal, mas nós que somos crentes devemos fazer menção do nome do Senhor. Ele é soberano, e quando nós estudamos a Bíblia nós vemos isso. Devemos confiar na soberania divina, buscando sempre com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. O texto que nós temos aí na lição de Crônicas é uma referência muito utilizada, não é? Quando se quer falar a respeito desta restauração, se menciona muito o texto de segundo livro de Crônicas. Eu já vou pegar aqui para os irmãos, capítulo de número 7 e o versículo 14, porque às vezes a gente, na menção do texto, se confunde em alguma palavra e troca de posição. Mas o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta palavra é palavra de Deus para Salomão, logo após ele haver consagrado o templo que ele acabara de edificar. Ele deu uma festa e consagrou aquele lugar a Deus, e Deus então se volta para ele e fala isso, exatamente o que nós temos lido aqui. Se o povo então, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, buscar a face, se converter e tal, ele vai ouvir e vai restaurar. E veja que, passado o reinado de Salomão, houve de fato essa perca de foco, e o povo foi se afastando de Deus quanto mais, até que foram exilados, conforme já a explicação do pastor Adovilso, primeiro o reino do norte, depois o reino do sul, mas a palavra de Deus permaneceu. Aleluia. Se humilhar, se me buscar, se orar, se converter dos seus maus caminhos, ele ouve e restaura. Então a confiança, de fato, deve estar na soberania de Deus. Agindo desta forma, ou procedendo desta forma, nós poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. E isso você pode tomar por base o texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. E aí, nesse sentido, meus irmãos, nós temos condições de contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus. E este é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. E aqui eu quero dar uma aplicação
não é, para os irmãos. Nós estamos no mês para o mês de agosto, não é, de 2024, estamos iniciando um período eleitoral no nosso Brasil e a gente observa que há governantes que estão no poder e que não governam segundo os valores divinos, porque são ímpios de fato, né? São homens e mulheres que não temem a Deus, mas estão ali. E ainda assim, nós como crente devemos respeitá-los, ainda que não concordamos com as suas práticas, devemos respeitá-los, porque também, escrevendo a Timóteo, Deus esclarece que nenhuma autoridade é constituída sem que Ele, o Deus Todo-Poderoso, que governa o mundo e cuida da família, que Ele não permita, e é esta a confiança que nós devemos ter como crentes, ainda que nós estejamos sob o governo de gente má, incrédula, nós devemos continuar confiando em Deus. E nós temos aqui, já vimos, não é? Enquanto estudamos o livro de Ruth, a providência de Deus, e agora especialmente abrindo os estudos aqui com base no livro de Esther, nós vamos verificar isso. Se confiarmos em Deus, ainda que os governos sejam ímpios, corruptos, ladrões, nós teremos paz. A bênção de Deus estará sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Então nós devemos cumprir o nosso objetivo como crentes e deixar que Deus trate com essa gente, porque ninguém passa impune. Nós já mencionamos aqui nesse comentário que estamos fazendo a respeito desse subponto 2, que Deus não tem o culpado por inocente, baseado na profecia de Naum, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Deus não tem o culpado por inocente. Aquele que tem culpa, no tempo próprio, Deus o julgará. E a mão de Deus é justa, e podemos dizer aqui, ela é pesadinha, né? Então, quem cair nas mãos de Deus para ser julgado, tem as misericórdias? Tem, mas Deus é justo. Pastor, o pós-exílio. Muito bem, o tópico 2 é o subponto 3. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Susa. Marque essa cidade aí. Entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Veja bem, a quantidade era enorme. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta ele resolveu ficar, decidiu ficar lá, que parecia mais cômodo, né? Permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Alguns prosperaram, aqui tá bom demais, não vamos voltar. Tinha lá uma terrinha para plantar um pé de alface, já se deu por contente. E tem mais, pastor, quando eles lembravam de Jerusalém totalmente destruída, eles pensavam, vamos ficar por aqui mesmo. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém, no primeiro grupo liderado por Zorobabel. Quem é Zorobabel? Esse é um líder que ele foi comissionado para reconstruir o templo de Jerusalém após o exílio na Babilônia, tá certo? Lá em Esdras 1:5 diz lá, então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, ó que me chama a atenção, Deus tocando no coração desse povo aí, desses que voltaram, dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. É época do retorno, Deus cumprindo a sua palavra que disse através de Jeremias, tá certo? Temos aqui também Esdras 2:64, que diz assim, a totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, e o 65 diz assim, além de seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 200 cantores e cantoras. Se você somar aí, vai dar aproximadamente 50 mil pessoas que retornaram, tá certo? Agora veja bem, no segundo ano do rei de Ciro, aí em torno de 538 a.C., esse período da história é narrada do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esther, que nós devemos estar acompanhando aí. Ainda no pós-exílio, entre o capítulo 6 e o 7, há um intervalo de aproximadamente 60 anos. E é nessa segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther, 483 a 473 a.C., lembrando que datas são aproximadas. Você pode encontrar em alguns livros outras datas que se aproximam, mas não é exatamente esta.
não se preocupe com isso, não é, pastor? Porque não tem como você fazer não é uma objetivo. afirmativa peremptória a respeito dessas questões de Exatamente. datas, e você pode tirar por base o próprio nascimento de Jesus. Não tem uma data fechada, porque ali tem um espaço de 5 anos aproximadamente, que pode ser para mais ou para menos. Então não tem como se afirmar datas, porque tiveram que se levantar documentos históricos para poder chegar a algumas datas aí com um pouco mais de proximidade. Mas é para que os irmãos tenham ideia. Nesta imagem então aqui, ó, nós temos para os irmãos entenderem onde se situa a história, não é, que está narrada no livro de Esther. Então você vai verificar, nós vamos colocar ali o início do cativeiro, que veio acontecendo a queda de Jerusalém, depois já para o ano 550, entre 550 e 525, né, o edito de Ciro, que promove a restauração de Judá, que permite a volta dos judeus, conforme o pastor Adovilso já acabou de explicar aqui. E aí nós vamos ter uma data intermediária, não é? Nós temos aqui entre 483 a 473 a.C., a data intermediária aí desta ilustração está 478, mas com uma interrogação justamente por isso, porque ocorreu nesse espaço de tempo, não é? Ainda um pouquinho antes do livro de Esdras, ou da história que está narrada por Esdras ser escrita, que vem na sequência também por Neemias. Então, só para que você entenda, Esther está antes de Esdras e Neemias, e logo após o edito de Ciro, para que o reino de Israel pudesse ser retomado, ou para que as pessoas pudessem voltar para Jerusalém, ali para a região de Judá. Essa a questão aqui. Vamos então encerrar o subponto 2. Os fatos registrados no livro de Esther se passam na capital do Império Persa, a cidade é Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. É a época em que a história que está narrada por Esther, ou no livro de Esther, está acontecendo. Isso para os irmãos se situarem, então, no que diz respeito ao contexto histórico. Vamos para um outro intervalo e já vamos voltar na sequência, e aqui vamos falar sobre o propósito da mensagem. E esse é muito relevante também, não perca. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Glória a Deus, tópico 3 da lição, o propósito da mensagem, pastor Adovilso, a providência divina. É o texto, né? O centro daquilo que narra o livro de Esther, a providência divina. Tópico 3 e o subponto 1, você que está com a sua lição. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. As ovelhinhas saem da rota, mas Deus dá um jeito de voltar com elas e encaminhar aonde eles devem trilhar, não é? Ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Persa, pastor, é bom que o professor e o aluno tenham a noção dos impérios que ocorreram ao longo da história do povo de Israel. Temos o Império Egípcio, depois nós temos aí o Império Babilônico, depois nós temos o Império Medo-Persa, que é onde está ocorrendo Esther,
Depois nós temos o Império Grego, que acontece com a grande figura de Alexandre o Grande e Alexandre o Magno, que é a mesma pessoa, e depois tem o Império Romano, no qual nasce Jesus. Nós temos que ter a noção desses impérios para localizar a narrativa de Esther. Então é importante que o aluno e o professor tenham esta noção também, né? Eles permaneceram na Babilônia sob o domínio do Império Persa. Os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado. Aqui está tranquilo, não é? Não vamos ter vamos problema. se aventurar. Para que esquentar a cabeça, né? Não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Eu imagino que nessa altura já estava tendo aí uma mistura, né, entre a sociedade, o aspecto religioso, influenciando aí o povo de Deus. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução da cidade totalmente destruída. Era um recomeço. Entendo. E alguns falaram, não, vamos voltar aí. Alguns dizem lá à distância, pastor, também tem outra aí que entre Jerusalém e Suzã, 900 quilômetros, não se tem aí 880, não se tem aí um consenso, uma objetividade com relação a essa distância. Só sei que era longe, eles andavam a pé, né? Demoraria aí muitos meses para o retorno. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. E diz lá, em Provérbios 14, 12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Olha que coisa, não é mesmo? Vamos ficar por aqui mesmo, e de repente houve ali um abandono do Deus verdadeiro, se envolveram com práticas que Deus não aprova, enfim, o prejuízo é grande. Esse é mais um exemplo de que quando o povo de Deus se acomoda, Deus manda perseguição para mover o povo. Porque quando o povo achou, não, aqui está tudo certo, Deus mandou então uma perseguiçãozinha, veio um decreto para exterminar os judeus. É o caminho. Aí a turma, opa! E quando você vai olhando na história do povo de Deus, você vai observar justamente isso. Veja que o Evangelho, Atos capítulo 2, aquela coisa maravilhosa, o Espírito Santo veio sobre o povo, todo mundo cheio do Espírito Santo, mas passou os dias, a turma começou a se acomodar. Aqui tá bom, né? Que benção, Jerusalém, maravilha, Espírito Santo, benção. Aí o que é que Deus fez? Mandou uma perseguiçãozinha ali. Mata Estevão. Todo mundo espalhou, cada crente foi para um lado, cada um buscando ali salvar-se, e com isso o evangelho se espalhou. Não é? O Deus que governa o mundo. Ele não tinha condições de o evangelho tomar conta do mundo para se cumprir o texto de Atos 1 e 8, se o povo não se dispersasse. Deus então mandou uma perseguiçãozinha e ajeitou esse negócio, porque Deus tem os seus caminhos. Ele governa o mundo. Sim. E continua cuidando das nossas famílias, ainda que ele precise utilizar-se de algum momento de instrumentos assim, como ele fez aqui, e nós vamos estudar com mais profundidade na sequência aqui das lições da revista da Escola Bíblica Dominical. Olha só, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que a estrutura do mundo nos fornece e costumam parecer mais vantajosas. A gente conhece muita gente, não é? Graças a Deus, conhece bastante gente. E aí, às vezes, o indivíduo está lá, e eu vou citar só um exemplo aqui. O indivíduo é funcionário público. Aí ele fala, não, eu tenho estabilidade. Agora eu estou tranquilo. Tenho estabilidade, fiz concurso, está tudo certo. Mas eu conheço muita gente que, confiado nisso, está numa situação muito ruim. Porque ao invés de depositar a sua confiança em Deus, buscou a estabilidade em governo humano. E eu quero dizer que não existe estabilidade nenhuma no governo humano, seja ele de que espécie que seja, não existe. A única estabilidade que há, e essa é inabalável, é você ter a sua vida fundamentada em Jesus, na rocha, ou seja, a sua confiança deve estar nele. Aleluia. Tudo estava indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. E você lê Esther, capítulo 3, a leitura aí é um pouquinho extensa, mas olha só o que diz o texto.
no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã... Aqui é o Satanás trabalhando Não tem para dúvida. destruir. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: esta prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, e a cada província, segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, e escreveu, e com o anel do rei o selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Ou seja, agora veio a perseguição. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá agora estava dependendo novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Você já viu esse filme? Você já viu isso acontecendo na sua vida? Tá tudo tranquilo, tá tudo bem, aí o indivíduo já não vai nem para a igreja mais. Ele fala, não, para que eu vou no culto? O camarada deixa. Aí ele deixa de ir no culto, vai para a festa, deixa de ir no culto, vai para passear, deixa de ir no culto, vai para o computador ver bobagem, e aí vai se desgraçando, assim como a gente tem visto ultimamente no noticiário, as coisas que estão acontecendo. A falsa segurança que o mundo oferece. Esther, o livro de Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas. Agora, no grande e poderoso Império Persa, a ordem é, desde criança até os adultos, matem todos. Em todo o império, em todas as línguas. Isso, agora você imagina um negócio desse chegar para o ouvido dos judeus. Como é que esse povo ficou? Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Vamos para esse texto que está aí no Salmo 118. Você vai verificar que o salmista, obviamente que inspirado por Deus, deixou algo aqui maravilhoso. Olha só o que diz o texto. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Essa é a palavra que nós queremos deixar aqui, mencionando esse tempo que nós estamos vivendo, que eu já disse aqui, tempo de crescente para a política, para as eleições. É melhor confiar em Deus do que no homem. É melhor confiar no Senhor do que nos príncipes, porque nesta época será uma época de muita promessa, inclusive de crentes que são sem vergonha, bandidinho, que também se envolvem com esse negócio e mentem para ter o voto dos crentes e depois só metade da igreja. Tome cuidado com esse negócio. Avalie bem a vida dos irmãos. Avalie bem a vida daqueles que vão se apresentar como candidatos para serem os vossos representantes. Porque depois, através destes mesmos, virão as perseguições sobre a igreja, se você não colocar ali homens e mulheres que sejam tementes a Deus. Não confie em homens, não confie nos príncipes, confie no Senhor, porque é dele que vem a nossa salvação. Agora, pastor, a festa do Purim. Eita, aqui o negócio foi maravilhoso. E essa festa é comemorada até hoje. E nós estamos entendendo também, pastor, que essa aula de Esther é um panorâmico. Depois, posteriormente, a gente vai trabalhar detalhes, ponto a ponto, porque a história é linda. Isso. Tópico 3, o subponto 3, o livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa do Purim. Nós vamos ver aqui o que significa.
ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Esther 9, 20 ao 28, o irmão pode estar usando esses textos, lendo aí, em classe, enfim. Purim é o plural da palavra pur, lançar sortes. Conforme Esther 3 e 7, vamos ver aqui, Esther 3 e 7, no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte na presença de Amã, para escolher o dia e o mês para executar o plano, e foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus, então ser exterminados. Vemos, lógico, a atuação demoníaca tentando destruir o povo de Deus, mas Deus tem propósito. Eles iriam voltar, sim, através de Judá. E a festa do Purim? A festa do Purim comemora a frustração de Amã, desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do povo. Vamos terminar? Não, mas o povo é de Deus e Deus está com o seu povo até o final da história. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. É interessante, pastor, que quando nós estudamos Esther, estudamos Ruth, nós percebemos vividamente a atuação de Deus, a gente fica mais crente, mais nos anima, porque nós percebemos a mão de Deus trabalhando nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, Deus frustrou os intentos, Exato. De Amã. E nós vamos trabalhar numa lição a respeito dessa questão. E eu quero já dizer aqui de antemão, não perca nenhuma lição, não perca nenhuma aula, esteja presente para estar estudando as lições, presentes tanto com a gente aqui, através do canal, das nossas pré-aulas, mas também na igreja, porque é importante estar na igreja. Ali na igreja sempre surge um irmão, uma irmã que levanta, faz uma pergunta, é uma dúvida que pode clarear o seu entendimento, a sua compreensão a respeito daquilo que ocorreu aqui na história que está envolvendo Esther, a rainha que foi usada por Deus para libertar o povo ou para não permitir a destruição do povo judeu. O propósito do livro de Esther é registrar a providência de Deus para com o seu povo. A sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. Já falamos amplamente a respeito disso, não há o que acrescentar. O fato é que a nossa confiança deve estar no Senhor. É Ele que é o sustentáculo da nossa vida, é Ele que tem guardado e tem cuidado de nós. Pastor Adolvilson, vamos então Muito bem. para a conclusão da nossa pré-aula aqui, a lição de número 6. O livro de Esther nos lembra que vivemos nesse mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Daniel 2, 37 ao 45. Aí nós lembramos da estátua de Daniel, Chegará o momento que a grande rocha derrubará todos os reinos e ele vai então inaugurar o reino dele, do nosso Jesus Cristo. Então todos os reinos desse mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3 e 20. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, com isso nós vamos encerrar aqui a pré-aula da lição de número 6, agradecendo a cada um de vocês que estiveram conosco aqui durante essa aula, dizer que estes slides que nós estamos utilizando aqui, eles são fornecidos gratuitamente. Se você desejar receber os slides de cada uma das lições, é só colocar no comentário o seu contato de telefone. Nós vamos adicionar o seu contato na lista de transmissão para que semanalmente você receba tanto o link de acesso da pré-aula, quanto também o arquivo do PowerPoint para os slides, e isso tudo gratuitamente para você. Nos ajude divulgando este trabalho aqui da Escola Bíblica Dominical. Se você ficou com alguma dúvida, coloque também nos comentários, porque a gente responde todos os comentários que recebe, até os maldosos, viu? A gente recebe também uns comentários bem maldosos, mas até a estes a gente responde, ninguém fica sem resposta.
E, com certeza, se você tiver alguma palavra que de alguma ideia, não é? Algum pensamento que você tem que possa aprimorar o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo, porque nós queremos melhorar, sempre melhorando no Senhor. Deus abençoe você e a sua casa. Deus abençoe você, a sua família, seu ministério e até a próxima aula, ou pré-aula, querendo Deus. Deus abençoe. Amém.